Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Boston River e Bahia acabaram de jogar no Uruguai, partida aconteceu em Montevidéu, partida válida pela ida da terceira fase da Libertadores, né? A última fase da famosa pré-Libertadores. Quem passar está na fase de grupos, quem for eliminado está na Sul-Americana, certo? Bora lá falar um pouquinho sobre esse jogo, começando com esse jogo pelo primeiro tempo, né? Ordem comum, né? De começar a analisar um jogo. O primeiro tempo do Bahia foi um primeiro tempo onde o Bahia teve muita posse de bola, mas o Bahia tinha muitas dificuldades em atacar. No meu ex, no meu Twitter, eu especifiquei bem detalhadinho o porquê eu achava que o Bahia não conseguia atacar no primeiro tempo a equipe do Boston River, mas vou falar aqui também para vocês. Por quê? Vamos lá. Começando. O Bahia, ele tinha um meio campo. Aliás, vamos mudar. O Bahia começou o jogo tendo 3 zagueiros quando atacava. Aliás, mas quando defendia, mas quando atacava também. Por quê? A zaga do Bahia, né, colocando na teoria, era Juba na esquerda, o Mingo e o Canu na zaga, e na direita o Gabriel Xavier. Mas o Gabriel Xavier, ele é um lateral direito, né, jogou de lateral direito, mas é um zagueiro, tem características defensivas. Sendo assim, o Ademir na direita, que no último jogo contra o The Strongest na Libertadores, foi o principal jogador do Bahia na partida, o Ademir não conseguia fazer muita coisa. Por quê? O Ademir tocava na bola, já vinham 2 jogadores do Boston River marcar ele, e o Ademir não conseguia fazer muita coisa. Ajuda na lateral, em ultrapassagem, não tinha, já que o Gabriel Xavier, que jogava como lateral do lado dele, é nada mais do que um zagueiro, um lateral mais defensivo. Contra o Boston River, que pouco agrediu a equipe do Bahia no primeiro tempo. Sendo assim, o Gabriel Xavier, ofensivamente, era nulo. Ajudava defensivamente raramente. Por quê? Porque o Boston River não atacava. Então o Gabriel Xavier, no primeiro tempo, acabou sendo um jogador muitas vezes nulo. O Everton Ribeiro até chegava na direita para ajudar o Ademir, mas não fazendo ultrapassagem, um pouco antes do Ademir. Mas isso também prejudicava o Bahia, porque o Bahia não tinha mais um jogador de armação no meio campo. E nisso aí o Everton Ribeiro tendo que sair do meio para ir para a direita ajudar o Ademir, o Bahia perdia o meio, um jogador de criação no meio. E era muito ruim, porque o Boston River fazia uma zona de empacotamento, assim a gente pode falar, sabe, um amontoado. Era um monte de jogador do Boston River na frente da grande área e na grande área, marcando principalmente o Everton Ribeiro e o Ademir. Quando os dois tocavam na bola, haviam 2 jogadores do Boston River, por isso que seria importante a ultrapassagem no lateral direito, porque no momento que vinha 2 para marcar o Ademir poderia tentar o passe pro lateral direito e o lateral direito estaria livre, já que quem era para marcar ele iria marcar o Ademir. Tanto que, numa das raras chegadas do Bahia, que acabou não sendo uma chance, mas foi uma chegada pela lateral, foi o momento que o Ademir toca para o Everton Ribeiro, que vem ajudar ele na ponta, 2 jogadores vêm marcar o Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro consegue o passe para o Ademir, porque o Ademir ficou livre, porque o jogador que era marcar o Ademir foi marcar o Everton Ribeiro, e assim o Ademir conseguiu ficar livre. Mas o Bahia pouco agredia por causa disso, faltava ultrapassagem nas pontas. Na esquerda, o Juba também não fazia ultrapassagem pro Eric Puga. O Juba ele saía da ponta e vinha pouco pro meio, mas nada acontecia no meio, porque o Juba não conseguia aquela passagem, né? Tipo assim, ele poderia sair da lateral, vir para o meio, e do meio tentar uma ultrapassagem, algum lançamento. Só que o lançamento não vinha, porque na teoria quem tinha que fazer esse lançamento era o Everton Ribeiro. Só que se o Juba ele joga um pouco mais pro meio, só que na esquerda, o Everton Ribeiro muitas vezes estava totalmente na direita para tentar ajudar o Ademir. O Puga também pouco fazia, e quando o Puga tocava na bola também vinham 2 jogadores do Boston River. Então defensivamente o Boston River estava muito bem e o Bahia não tinha muitas opções no primeiro tempo. Tanto que eu falei que pro segundo tempo eu mudaria um pouco o Bahia. Poderia colocar sim o William José? Poderia. O William José é um jogador que poderia ajudar na criação. O PVC tava falando muito para colocar ele na transmissão do Paramount Plus, porém eu não iria com o William José pro segundo tempo. Eu voltaria pro segundo tempo com quem? Com o Gilberto, porque aí sim o Ademir teria uma ajuda na direita. O Gilberto é um lateral direito mais ofensivo, então ele teria um jogador para ultrapassagem, e o Cauli. Pra quê? Pra ajudar o Everton Ribeiro na armação. Porque o Everton Ribeiro, ainda assim, mesmo que o Gilberto não fosse aquele jogador que agredisse tanto, por característica não fosse agredir, ou alguma outra coisa, o Cauli ajudaria o Everton Ribeiro na armação. Então ele teria um lançamento pro Juba, poderia ter um lançamento pro Ademir, poderia ter ajuda pro Ademir e junto com a ajuda para Ademir a ultrapassagem do Gilberto, ou poderia ter ajuda pro Puga e junto com a ajuda pro Puga a ultrapassagem do Luciano Juba. Então o Bahia conseguiria ter mais essas ultrapassagens e tentar uma bola pro meio, principalmente rasteira, pro Lúcio, né? Porém,
Nada estava acontecendo, o Bahia volta para o segundo tempo do mesmo jeito, e aí aos 15 do primeiro tempo acontecem as substituições. Nesse momento, se eu lembro bem, entre o Gilberto e o William José. Depois tem outra substituição, entra o Iago e o Cauli, e a última substituição entre o Michel Araújo. Só que no segundo tempo, o Boston River dá uma melhoradinha no jogo. Por quê? Eles estavam vendo que defensivamente eles estavam muito bem, e o Bahia não conseguia gerar problemas defensivamente. Então eles pensavam, já que a gente jogando defensivamente eles não estão gerando problema, vamos tentar ser um pouco mais agressivo. O Boston River até tentou ser mais agressivo. O Boston River teve um gol anulado, bem anulado por impedimento. Só que, ainda assim, se o Bahia não conseguia ser agressivo nessa partida, muito pelas não substituições que aconteceram e pelo molde que foi montado a equipe do Boston River defensivamente, o Boston River não conseguia agredir o Bahia, porque ainda assim é uma equipe bem pior do que o Bahia. Então não conseguia gerar grandes problemas para o Bahia. E como disse o PVC na transmissão, o Bahia, provavelmente o Rogério Ceni, né? Quando eu vou falar o Bahia, eu tô falando o Rogério Ceni. O Rogério Ceni parecia satisfeito com esse empate, não conseguindo o triunfo, que seria ainda assim importante para o jogo de volta. Porém, como eu digo, o Bahia é muito forte para o jogo de volta, e eu acredito que sim, na Fonte Nova o Bahia irá ganhar a partida, já que é uma equipe bem melhor do que o Boston River, certo? Ainda assim, como eu disse, acontecem substituições, mas de nada ajudou. O Iago entra, só que quando o Iago entra, muitas vezes ele continuava sendo um zagueiro pela esquerda, ficava Mingo, Canu e o Iago. O Cauli entrou, também não conseguiu ajudar muito, e o Ademir saiu para entrar o Michel Araújo, acho que faltando uns 10 minutos para acabar o jogo. Sendo assim, o Bahia perdeu um jogador agudo, porque o Michel Araújo é menos agudo do que o Ademir. E o Gilberto, eles estavam usando pouco o lado direito, que para mim seria o lado principal que o Bahia deveria usar, já que tinha Gilberto e Ademir durante uns 20 minutos do segundo tempo, né? Durante 20 minutos do segundo tempo ficaram os dois juntos e o Bahia pouco usou o lado direito. Então, o Bahia não conseguiu atacar, creio que muito, como eu disse, pela defesa que o Boston River fez, muito pela demora das substituições, muito porque quando fez as substituições acabou não fazendo o que deveria fazer para ter as criações, e o Boston River fez o que queria. Parece que o Boston River quer levar o jogo para o pênalti. Ele sabia que não ia conseguir ganhar do Bahia, e eles sabiam que talvez um gol fosse bom, mas empatar é bom, e tentar segurar o empate na Fonte Nova novamente, que é o que o Boston River busca. Já o Bahia empatou, o Rogério Ceni parecia satisfeito com o empate, porque sabe que na Fonte Nova o Bahia é muito forte e tem tudo para ganhar o jogo, certo? Essa foi a minha reação, você falou reação, né? Foi minha análise e minha conversa sobre Boston River 0, Bahia 0, uma partida onde o Bahia, principalmente no primeiro tempo, foi melhor, só que pouco agressivo, pouco ofensivo contra a equipe uruguaia, certo? Como eu sempre falo, tá no YouTube, aquele joinha, tá no TikTok, aquele coraçãozinho, o compartilhamento ajuda demais, o comentário mais ainda, e a gente volta, esse vídeo sai sexta, tô gravando quinta-feira, esse vídeo sai sexta, a gente volta sábado, tá? Sábado vai ter vídeo ali para umas 8h30 da noite, porque tem o primeiro jogo da final do Gauchão, vai ter Grenal, e eu irei ver o Grenal e fazer vídeo sobre a partida, certo? Muito obrigado, lembrando que na partida de volta sobre Bahia e Boston River agora, lá em Salvador, a gente também vai ter vídeo, certo? É isso, um abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado por toda a ajuda e tamo junto!